O marido a expulsou de casa quando desapareceu uma quantia considerável de dinheiro. E 5 anos depois, ficou pálido ao ver, na casa de um prisioneiro, um menino idêntico a ele. As coisas importantes desaparecem em silêncio, bem antes de o caos gritar. Marina dos Santos tinha 31 anos e uma história que não cabia em sua voz. Não porque fosse longa demais, mas porque doía tanto que ela havia aprendido a resumi-la em 3 palavras: tá tudo bem. Sobreviveu a um orfanato que cheirava a desinfetante barato, à fome de abraços e ao olhar de uma sociedade que julga sem conhecer. Ninguém escapava das próprias cicatrizes, mas ela aprenderá a carregá-las com elegância. Como se fossem tatuagens invisíveis que a tornavam mais forte. Morava em um pequeno apartamento no bairro da Moca, em São Paulo, com seu marido, Conrado Almeida. Ele tinha um sorriso que parecia promessa e olhos cor-de-mel que costumavam olhá-la como se ela fosse a resposta para todas as suas perguntas. Trabalhava como analista financeiro em uma empresa que o explorava sem piedade, mas ele se mantinha firme. Era o tipo de homem que preparava café antes de sair para o trabalho e deixava bilhetes carinhosos na geladeira, como hoje é um bom dia para sobreviver. Naquela manhã, a chuva caía com raiva. Marina preparava sua infusão favorita, chá de hibisco com casca de laranja, um toque de canela e mel. Fazia isso sempre que precisava se lembrar de que a vida podia ser quente, mesmo quando tudo parecia congelado. O vapor enchia a cozinha enquanto ela se apoiava no batente da janela. O silêncio da casa era acolhedor, mas também pesado. Parte dela sentia que algo estava prestes a se quebrar. Conrado saiu do banheiro com uma toalha no pescoço e um sorriso distraído. Você viu minha camisa azul clara? Aquela dos botões de madeira, a dos dias importantes. Está no armário, atrás do seu blazer cinza. Quer também as meias que cheiram a flores alpinas? Claro. Hoje quero impressionar até o taxista. Eles se beijaram brevemente. Nada apaixonado. O suficiente. Só o necessário para manter a rotina viva. Ela alisou a gola da camisa dele e então, sem pensar muito, disse: sabe quantos dias faltam? Pra quê? Pra nossa viagem. Há de aniversário. Faltam 18 dias, Conrado. Tá chegando. Ele sorriu, embora seus olhos tenham se desviado. Havia algo em sua expressão. Um nó que ele ainda não conseguia engolir. Eu sei, e estou com uma vontade enorme. Marina achou que o olhar dele não combinava com as palavras. Mas escolheu se calar. Depois que ele saiu, ela foi até o armário onde guardava um envelope com as economias da viagem. Não por desconfiança, mas com a intenção de contá-lo de novo, como quem acaricia um sonho para ter certeza de que ele ainda está lá. Abriu a caixa, depois o envelope. Vazio. O sangue desceu de repente até o estômago. Procurou de novo. Vazio. Revistou atrás das camisas, debaixo do colchão, entre seus livros de botânica. Nada. O envelope não estava apenas vazio. Estava ausente. Não, não pode ser, murmurou, sentindo o ar ficar mais denso. Sentou-se na cama, com os dedos apertando a borda do envelope. Seu primeiro impulso foi ligar para Conrado, mas algo a deteve. Não queria parecer paranoica. Talvez ele tivesse mudado de lugar. Talvez. Então, a fechadura da porta girou. Esqueceu as chaves, amor? Disse ela do quarto. Mas não era Conrado. Era Kátia. Cabelos tingidos de loiro platinado, jaqueta de couro com cheiro de perfume barato e ego. Olhar afiado, sorriso torto. Entrou como se fosse dona do lugar. Surpresa, disse, jogando a bolsa sobre a mesa. O que você tá fazendo aqui? Meu AP tá em reforma. Um vazamento gigante. Um caos. Mamãe disse para eu ficar com você por uns dias. Não é o mais lógico. Marina engoliu seco. Podia ter avisado. E perder a sua cara de surpresa? Jamais. Kátia foi até a geladeira e pegou um iogurte. Onde está o Conrado? Perguntou com falsa inocência. No escritório. E o dinheiro? Marina olhou, imóvel. Que dinheiro? O da viagem. Disseram que vocês iam viajar. Que romântico. Mas, não era para estar guardado aqui? Perguntou, apontando para o armário. Você sabia disso? Ai, por favor, não me olha como se eu fosse uma criminosa. Só perguntei. Está tudo bem? Marina não respondeu. Não confiava nela. Nunca confiara.
Kátia tinha a estranha habilidade de sorrir quando os outros desmoronavam. Horas depois, Conrado chegou. A chuva não havia parado. As mangas do terno estavam encharcadas. Marina falou direto, sem rodeios. O dinheiro sumiu. Como assim, sumiu? Revirei a casa toda. E você procurou direito? Conrado. Não está. Kátia apareceu no corredor, enrolada num hobby que não era dela, bebendo vinho numa taça. Ui, que tensão. Estão brigando? Kátia, por favor. Isso é entre nós, disse Marina, mantendo a compostura. Posso dar minha humilde opinião? Não. Você já deu. Gritou Conrado, cortando o ar como uma faca. O tom dele surpreendeu as duas. O que está acontecendo, Conrado? Foi você quem mexeu? Ele balançou a cabeça, mas seus olhos já não tinham a clareza de antes. Não, Marina. Não fui eu. Mas quero saber por que tem um celular novo de última geração na sua bolsa. O quê? Conrado entrou no quarto e voltou com o telefone na mão. Era o novo modelo que Marina não podia comprar. Esse celular não é meu, disse ela. Estava na sua bolsa. Eu estou dizendo que não é meu. Então de quem é? Me deram. Eu não comprei. Quem te deu? Marina ficou em silêncio. Kátia aproveitou a pausa como uma víbora que sente o calor da presa. E isso aqui? Ela pegou o próprio celular e mostrou uma foto. Marina estava sentada num restaurante elegante, em frente a um homem mais velho, de terno, que segurava sua mão. Que tipo de jogo é esse? Marina sentiu seu mundo se partir ao meio. Me explica você, Marina. Quem é esse homem? Por que está com um celular novo? E o dinheiro? Nada disso é o que parece. Então o que é? É meu pai. A frase caiu como uma pedra num lago. O silêncio ficou espesso. Conrado a olhou, sem saber se acreditava ou não. Kátia fingiu tossir, como se achasse a ideia ridícula. Pai? Desde quando você tem pai? Desde sempre. Só que agora ele voltou. E por que você não me contou? Por que todo esse segredo? Porque ele acabou de sair da prisão. Foi preso por vingança. Não por maldade. Conrado deu um passo para trás. Como se as palavras fossem ácidas. Vingança? O homem que matou minha mãe e meu irmão, que ainda nem tinha nascido, não pagou por isso. E ele, meu pai, foi buscar justiça com as próprias mãos. Acabou preso. Por isso desapareceu. E agora aparece com presentes caros. Eu não pedi nada. E o dinheiro da viagem? Não aceitei. E você espera que eu acredite? Sim. Eu não consigo. Kátia sorriu. Pela primeira vez, sem esconder. Nossa, parece novela. Que final inesperado. Vocês percebem? A menina órfã, o ex-presidiário, o dinheiro perdido e o telefone mágico. Marina olhou para Conrado com os olhos despedaçados. Ele não se mexeu. Você está me mandando embora? Quero que vá embora, Marina. Pelo menos por enquanto. Preciso pensar. Se eu sair por essa porta, não volto. Então não volte. Ela pegou suas coisas. Não chorou. Não gritou. Apenas foi embora. Kátia ficou no sofá, tomando mais um gole de vinho. Não acredito que funcionou, sussurrou, sorrindo. Na rua, debaixo da chuva, Marina caminhava sem rumo. Cada passo era uma traição. Cada gota, uma mentira. E enquanto o celular novo vibrava em sua bolsa com uma mensagem do pai, ela sentia que estava sozinha. Completamente sozinha. De novo. Mensagem: filha. Se algum dia precisar de um lugar seguro, minha porta está aberta. Marina leu, e não respondeu. Mas o endereço já estava gravado em sua mente. E seu coração, mesmo em pedaços, ainda batia. A chuva havia parado, mas a água continuava escorrendo pelos fios dos postes como se o céu ainda não tivesse terminado de chorar. Marina cruzou o portão de ferro forjado, com ferrugem nos cantos, que rangeu como se reclamasse ao se abrir. A cada passo, seus sapatos molhados deixavam marcas nas pedras escuras do caminho. Apertava contra o peito uma bolsa velha, com apenas o essencial. O coração pesava mais do que a bagagem. Do outro lado do jardim, um homem de camisa branca e calça escura observava da porta. A luz amarela do lampião externo delineava seus ombros largos, o rosto cansado. Tinha cabelos grisalhos nas têmporas, e embora aparentasse menos de 60, seus olhos carregavam séculos de cansaço.
Quando Marina levantou o olhar, ele deu um passo em sua direção. Você veio sozinha? Perguntou Alexandre Ferraz, com a voz rouca. Não tinha mais para onde ir. Entre. Ela entrou, arrastando a mala sem vontade. O interior cheirava madeira úmida e café fresco. Não era uma casa luxuosa, apesar das aparências externas. Dava para perceber que havia sido construída às pressas e remendada na urgência. Posso ficar só uns dias, disse Marina, evitando encará-lo. Ele assentiu. A conduziu até um pequeno quarto de hóspedes no final do corredor. Aqui é seu espaço. Tem lençóis limpos e água quente. Se precisar de algo mais, é só me dizer. Obrigada. Antes de fechar a porta, ele hesitou. Marina, aconteceu algo grave? Ela hesitou. Engoliu a resposta. Depois disse. Conrado não acredita mais em mim. A porta se fechou sem que ele dissesse nada. Marina deixou-se cair sobre a cama, cobrindo o rosto com as mãos. O choro demorou a vir, mas quando chegou, arrasou tudo. Na manhã seguinte, o sol fingia que nada de ruim havia acontecido. Marina acordou com o cheiro de pão torrado e o barulho de talheres. Saiu do quarto com o cabelo embaraçado e os olhos inchados. Fiz café, disse Alexandre, sem levantar os olhos do jornal. E ovos com tomate. Como os que sua mãe preparava. Ela se sentou sem responder. O silêncio se esticou entre os dois até se tornar insuportável. Por que você nunca veio me buscar? Ele abaixou o jornal. Havia uma tristeza crua em seu rosto. Porque achei que não merecia. Porque pensei que o melhor para você era me esquecer. E agora? Agora sei que o esquecimento não cura. Só adormece. Marina abaixou a cabeça. Ainda não podia perdoá-lo, mas uma parte dela agradecia por não estar sozinha. Do outro lado da cidade, o ambiente era bem diferente. Zuleika Almeida andava pela sala de sua casa com um copo de uísque entre os dedos, apesar de serem 10 da manhã. Seu penteado estava intacto, como uma máscara. Sua expressão, ainda mais. Isso era inevitável, disse, olhando para o filho. Aquela garota nunca foi suficiente para você. Conrado não respondeu. Estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Não dormira bem. Tinha a garganta seca, o estômago embrulhado. Eu a amava, mãe. Você a idealizou, o que é diferente. Olhe tudo o que ela escondia. Um pai ex-presidiário. Mentiras. Segredos. Que bela florista. Você não a conhece. Sei o suficiente. E além disso, tem a Kátia. Ela te avisou. Não é mesmo, filha? Da escada, Kátia descia com ar triunfante, uma xícara de café na mão e sua melhor cara de vítima. Eu só fiz o que achei certo, disse, sentando-se ao lado dele. Não queria te ver sofrer. Desculpa se me intromete demais. Quem pegou o dinheiro, Kátia? Ela se engasgou com o café. Tossiu. O quê? Foi você? Você está louco? Está me acusando? Não, só perguntei. Zuleika interveio na hora, furiosa. Não fale assim com a sua irmã. A Kátia jamais faria uma coisa dessas. Não tenho tanta certeza disso. Zuleika aproximou-se do filho e segurou-o pelos ombros. Escute. Tudo isso não está te fazendo bem. Você precisa pensar no seu futuro. A empresa, seus contatos. Você não pode deixar que uma mulher com aquele passado te arraste para o abismo. E se eu estiver errado? E se tudo tiver sido uma armadilha? Não erre mais, Conrado. Você já tomou a decisão certa. Kátia apoiou a cabeça no ombro dele, com um sorriso discreto. Conrado não se mexeu. Por dentro, sentia-se vazio. Enquanto isso, Marina caminhava pelo jardim dos fundos da casa de Alexandre. As flores estavam descuidadas, os galhos secos, as folhas amareladas. Ela se agachou e começou a arrancar o que estava murcho, como se pudesse limpar sua própria tristeza entre raízes e espinhos. Posso te ajudar com alguma coisa? Perguntou Alexandre, do alpendre. Deixa eu fazer isso, disse ela, sem olhar para ele. Me faz bem. Quer conversar? Agora não. Ele respeitou o espaço dela. Voltou para dentro e sentou-se diante de sua antiga escrivaninha. Abriu uma pasta com papéis amarelados, documentos, cartas nunca enviadas. Tirou uma foto da esposa grávida. Acariciou-a com a ponta dos dedos.
Depois olhou pela janela, onde sua filha arrancava ervas com uma determinação feroz. Naquela noite, Marina recebeu uma mensagem no celular. Era da Kátia. Seu segredo saiu caro. Conrado já sabe de tudo. Obrigada por arruinar a vida dele. Marina apertou o telefone com força. Pensou. Depois descou. O que você quer, Kátia? Olha só, que milagre. Achei que você não fosse atender. Do que você está falando? O Conrado já sabe quem é o seu papi. Que beleza, hein? Sabe o que aconteceu desde que você foi embora? Ele se trancou no escritório, não come, não dorme. E você? Você foi chorar no ombro do seu criminoso favorito. O que você quer, Kátia? Que você pague. Por que tanto ódio? Porque apesar da sua história patética, ele escolheu você. Porque você não merecia o amor que ele te dava. Você tem noção do quão doente isso soa? Pelo menos eu não sou filha de um assassino. Marina desligou. Respirava ofegante. As mãos estavam frias, mas o peito queimava. Saiu para o quintal em busca de ar, mas encontrou Alexandre observando-a. Você está bem? Não. Quer conversar agora? Ela sentou-se ao lado dele, no banco de madeira, e começou a contar tudo. Desde o dia em que conheceu Conrado até o momento em que cruzou aquela porta com uma mala e a alma em pedaços. Alexandre ouviu sem interromper. Quando ela terminou, disse: o ódio tem muitas formas. Mas a mais perigosa é a que se disfarça de amor. Você acha que ele pode me perdoar? Se não puder, é porque nunca te amou de verdade. Marina o olhou. Havia nele uma sabedoria que ela não lembrava. Talvez sempre estivesse ali, mas ela nunca teve coragem de enxergar. Dias depois, recebeu uma mensagem de Leandro, um antigo colega da faculdade que agora era psicólogo. Ele lia suas postagens nas redes sociais e tinha visto uma foto dela com Alexandre. Estava preocupado. Está tudo bem com você? Posso ajudar em algo? Ela aceitou o convite. Encontrarão-se em uma cafeteria discreta, longe dos olhos de quem julga. Leandro tinha uma voz calma e um olhar que não exigia respostas. Você está diferente, disse ele. Mais forte. Me sinto em ruínas. Às vezes, é preciso demolir para reconstruir. Marina não sabia se queria reconstruir algo ou queimar tudo. Mas precisava falar. Leandro ouviu com atenção e lhe ofereceu algo mais valioso do que conselhos, um espaço para curar. Você precisa recomeçar. Não por eles. Por você. Marina voltou para casa com uma nova ideia. Se tudo que conhecia havia sido destruído, talvez pudesse construir algo diferente. Algo só dela. Enquanto isso, na casa dos Almeida, a tensão era insuportável. Conrado encontrou um recibo entre as coisas de Kátia. Um saque em dinheiro, exatamente o valor que haviam economizado para a viagem. O banco não mentia. O que é isso? Perguntou, entrando no quarto. Kátia ficou pálida. Eu não sei, deve ser um erro. Você sacou o nosso dinheiro? Eu precisava. É para um curso de atuação. É o meu futuro. E mentiu. Fez eu mandá-la embora sabendo que ela era inocente? Ela também estava mentindo para você. Mas ela não roubou. Zuleika entrou correndo. Conrado, não grite com ela. Acabou. Quero que as duas vão embora. Você está expulsando sua mãe? Estou expulsando quem destruiu meu casamento. Zuleika ficou em silêncio. Pela primeira vez, sem saber o que responder. Naquela noite, Conrado dormiu sozinho, cercado pelo vazio, e com um pensamento que não o deixava em paz. Marina não mentia. Marina o amava. E ele a deixou ir. Da sua cama, Marina lia a última carta que sua mãe lhe escreveu antes de morrer. Ela a tinha encontrado entre as coisas de Alexandre. Dizia: quando você não puder confiar em ninguém, confie em você mesma. Porque você conhece a sua verdade. E isso é mais forte que qualquer mentira. Marina fechou os olhos. E pela primeira vez em dias, pôde dormir. No dia seguinte, o ar estava úmido e cheirava a terra molhada. O amanhecer surgia tímido entre as cortinas do quarto de hóspedes, e Marina continuava dormindo, com o corpo enrolado como uma criança que ainda teme o abandono. Aquele era seu quarto agora, embora não soubesse por quanto tempo. Sua respiração era suave, mas tensa. Parecia que, mesmo nos sonhos, sua alma permanecia alerta, esperando o próximo golpe.
Alexandre a observava pela porta entreaberta. Tinha uma xícara de café na mão, e a outra segurava uma velha foto emoldurada, sua esposa grávida, sorrindo. Ele estava ao lado dela, mais jovem, com menos cabelos grisalhos e menos culpa. Era uma imagem parada no tempo, pouco antes de tudo se partir. Fechou a porta com cuidado, como se selasse um pacto silencioso para não quebrar o pouco que restava intacto. Marina acordou minutos depois. Sentou-se na cama, esticou os braços e ficou olhando para o teto. Algo havia mudado. Não sabia exatamente o que, mas o ódio começava a se transformar em algo diferente. Não era perdão, nem carinho, mas também não era aquele desprezo frio que sentiu ao rever seu pai. Era uma rachadura, uma fissura por onde entrava algo parecido com esperança. Ao sair para a cozinha, encontrou Alexandre cozinhando. "Está com fome?" perguntou ele sem se virar. "Um pouco. Ovos com cebola. Você os odiava quando era criança." "Ainda os odeio", disse ela, e sorriu pela primeira vez em dias. Ele riu baixinho. "Vou fazer arepas para você. Aprendi a fazê-las na prisão." Tínhamos tempo de sobra. Marina sentou-se à mesa. Observou como ele se movia na cozinha. Não parecia um ex-presidiário. Parecia um homem cansado de pagar. "Por que você nunca escreveu mais?" "Só enviou 2 cartas." Depois, silêncio. "Porque eu não sabia se você queria saber de mim." E porque, quando se ama alguém, o silêncio às vezes parece menos cruel que a verdade. Ela baixou o olhar. "Foi verdade o que disseram na mídia? Que você matou aquele cara a golpes?" "Não. Eu não o matei. Deixei-o vivo. Ferido, mas vivo. Ele não merecia morrer rápido." Marina o olhou fixamente. "Mamãe morreu atravessando a rua. Chovia. Ela ia ao médico para um ultrassom. Me contaram no orfanato. Disseram que ela estava feliz. Que falava sozinha com a barriga. Que dizia que o bebê se chamaria Bruno. Que eu teria um irmão. E aquele infeliz tirou tudo isso." Alexandre não respondeu. Só apertou os punhos. "E depois você foi embora?" "Depois eu quebrei. Não conseguia olhar para você sem lembrar do que não salvei. Não conseguia me olhar sem querer quebrar o espelho." As palavras ficaram no ar entre eles, carregadas de anos, feridas e uma ternura que não sabiam usar. Leandro chegou naquele meio-dia. Marina o havia convidado. Tinha barba de 3 dias, óculos redondos e um jeito de falar que não exigia, apenas sugeria. "Então este é o famoso pai", disse Leandro ao apertar a mão de Alexandre. Dá para ver de onde a Marina tirou o olhar. Alexandre não soube o que dizer. Marina ria, enfim, embora com a cautela de quem não confia no riso. Almoçaram os 3 juntos. Depois, Leandro propôs uma caminhada. Conversaram longamente. Sobre culpa. Sobre reconstrução. Sobre como a alma às vezes precisa de ruínas para ter onde renascer. "Você não precisa carregar tudo que não foi sua culpa, Marina. E se eu não souber quem eu seria sem essa dor? Então vamos descobrir quem você pode ser com ela." No outro extremo da cidade, Kátia gravava um vídeo para suas redes sociais. Caminhava pela sala do apartamento que Marina e Conrado um dia compartilharam. Fingia estar em casa, falava sobre disciplina, sucesso e autoaperfeiçoamento. "Oi, meus anjos. Hoje quero falar sobre como superei minha crise econômica para investir em mim mesma. Lembre-se, se você não apostar em você, ninguém vai. Faça como eu, com este vestido de seda orgânica de design exclusivo. Tudo era mentira. A roupa era emprestada. A maquiagem, roubada do banheiro da Marina. Até as plantas que decoravam a cena eram falsas. Quando terminou de gravar, desabou no sofá, exausta. No celular, uma notificação, mensagem de uma marca de suplementos cobrando uma campanha que ela nunca entregou. Franziu a testa, xingou baixinho e jogou o celular no almofadão. Zuleika entrou na sala com uma expressão distante. Estava com o batom borrado, o cabelo desarrumado. Não parecia ela. "Mãe, você está bem? Onde estão meus sapatos verdes? Vou à ópera com seu pai." "Mãe, o papai morreu há 6 anos." Zuleika piscou. Depois sentou-se lentamente. "Ah, claro que sim. Estou confusa." "Mãe, isso acontece com frequência?" "Só às vezes." "Não diga besteira." Mas Kátia já sabia. Já tinha visto antes. As repetições.
os esquecimentos, as frases sem sentido. E mesmo assim, não fazia nada. Não conseguia cuidar de ninguém. Mal cuidava de si mesma. Naquela noite, Zuleika se trancou no quarto e não quis jantar. Kátia aproveitou para publicar outra história fingindo estar em um jantar de gala. Conrado, enquanto isso, trabalhava até tarde. O escritório era seu refúgio. Sua forma de não pensar. Mas a dor insistia em aparecer. Toda vez que alguém mencionava o nome Marina, ele engasgava com o ar. Quando seu chefe o chamou ao escritório, ele soube. Conrado, seu rendimento caiu. Você está desligado há semanas. A empresa precisa de resultados, não de fantasmas. Estou passando por uma situação pessoal complicada. Todos passam por algo. Mas se você não pode cumprir, há outros que podem. Conrado saiu dali com a cabeça baixa. Ao entrar no carro, lembrou dos cafés da manhã com Marina. Das risadas. Da insistência dela em lhe dar café com leite condensado. Das notas coladas na geladeira. Ao chegar no apartamento, encontrou sua mãe dormindo na sala. Kátia estava gravando vídeos de novo. O lugar cheirava a perfume barato e comida requentada. Onde está minha casa? Perguntou em voz baixa. Kátia ouviu pelo celular. Conri. Justo estava falando de você no vídeo. Quer aparecer? Ele a olhou com uma mistura de cansaço e desprezo. Desliga isso. O que há com você? Isso não é um set de gravação. Isso é uma farsa. E você? Você é a pior atriz que eu já vi. Está me insultando? Estou pedindo para você sair da minha vida. Kátia riu, nervosa. Você está enlouquecendo? Vai expulsar sua única irmã? Já fiz isso na minha cabeça há semanas. E vai expulsar a mamãe também? Ela precisa de ajuda médica. Você está usando ela como escudo. Chega, Kátia. Não mais. Ela foi para o quarto sem dizer uma palavra. Mas naquela noite, quando Conrado tentou dormir, ouviu algo vindo da sala. Era sua mãe. Estava em pé na frente da porta, de camisola, descalça. Conradinho, já é Natal? Ele se levantou e a abraçou. Não soube o que dizer. Apenas assegurou, como quem segura os restos do que um dia foi um lar. Enquanto isso, Marina escrevia em um caderno velho. Ideias. Frases soltas. Planos. Queria fundar algo. Um refúgio para mulheres que, como ela, tivessem sido expulsas de suas casas por preconceitos, por mentiras, pela violência do julgamento alheio. Leandro a observava do outro lado da sala. Você está pensando em parar de sobreviver e começar a viver? Ela levantou o olhar. Estou pensando em transformar minha dor em algo útil. Isso é viver. Alexandre, da cozinha, ouviu cada palavra. E em silêncio, tomou uma decisão. No dia seguinte, venderia um de seus terrenos. Usaria esse dinheiro para ajudar sua filha a começar algo novo. Algo limpo. Algo que devolvesse a dignidade dela. Porque ele já não queria ser um homem que só destruía. Queria construir. Como pai. Como ser humano. Como alguém que, finalmente, entendia que o amor não se diz. Se demonstra. Com fatos. Com silêncios que sustentam. Com atos que não precisam de aplausos. E naquele instante, enquanto o vento mexia as cortinas e a noite caía sobre São Paulo, cada um deles, em seu canto do caos, agarrava-se ao único que não podia ser roubado, a esperança de que o final ainda não estava escrito. E que talvez, só talvez, ainda restasse algo para salvar. O som da chuva havia parado, mas dentro de Marina ainda chovia. Chovia toda vez que ela pensava no abandono. Chovia quando lembrava como a expulsaram com uma mala e uma acusação. Mas não era a mesma chuva que a quebrava antes. Agora, era uma chuva que regava algo. Uma semente. Uma ideia. Uma possibilidade. Da janela da sala de jantar, Marina via seu pai falando ao telefone no jardim. Alexandre estava semanas ocupado com documentos, assinaturas, reuniões. Movia-se com um ar novo, como se seu corpo tivesse tirado o pó dos anos de isolamento. Ela ainda não sabia o que ele estava fazendo, mas intuía que tinha a ver com ela. Leandro entrou com 2 cafés nas mãos. Vestia-se simples, como sempre, mas com aquela energia tranquila que o fazia diferente dos demais. Dormiu pouco, não foi? Pouquíssimo. É por causa da carta? Marina assentiu. Ela havia chegado naquela manhã.
Um envelope sem remetente, escrito com uma caligrafia trêmula, que dizia apenas: "Obrigada por falar por aquelas que nunca tiveram voz." Dentro, uma carta de 3 páginas de uma jovem chamada Eliette. Ela havia estado no mesmo orfanato que Marina. Contava como foi abusada por um cuidador quando tinha 11 anos. Como ninguém acreditou nela. Como, ao ver o vídeo de Marina contando sua história nas redes, sentiu-se validada pela primeira vez. Marina leu aquela carta 2 vezes. Depois ficou em silêncio. Agora entendia. Não bastava se reconstruir. Era preciso construir para outras. E não podia mais esperar. "Vamos fazer isso", disse, olhando para Leandro. "Vamos abrir esse lugar. Você está pronta?" Nunca estive mais. O projeto se chamou Raízes Vivas. Uma fundação para mulheres expulsas, feridas, silenciadas. Mulheres que viveram violência, abandono, solidão. Mulheres que, como ela, foram expulsas de algum lugar por se atreverem a amar com dignidade. Alexandre vendeu um terreno no interior do estado. Não pensou 2 vezes. Entregou todo o dinheiro para sua filha e para Leandro. Não pediu controle. Só pediu estar presente. Pôr tijolos, se fosse preciso. Sentir que sua existência voltava a fazer sentido. A casa foi alugada em um bairro tranquilo, com árvores antigas, longe do barulho do centro. Leandro projetou os espaços, Marina escolheu as cores. Alexandre martelou, pintou, montou prateleiras. Os 3, sem perceber, também construíam uma família. A história da fundação foi compartilhada nas redes sociais. Marina não queria fazer isso no começo, mas Leandro a convenceu. As redes são o novo boca a boca. Se você quer ajudar, tem que contar. O primeiro vídeo viralizou. Marina, sem maquiagem, com uma xícara na mão, diante de uma parede branca, contava sua história sem lágrimas. Apenas com verdade. Nem todas temos um lugar para onde voltar. Por isso, este será o primeiro lugar onde muitas chegarão sem medo. Porque aqui não vamos perguntar por que não foram embora antes. Vamos perguntar como podemos ajudar. Os comentários explodiram. Histórias. Confissões. Ofertas de ajuda. Mensagens da Colômbia, Argentina, Peru, México. Mulheres de todo o continente se sentindo vistas. E entre essas luzes, uma sombra. Em outra parte de São Paulo, Kátia tinha os lábios rachados e os olhos manchados de rímel seco. Seu celular estava quebrado. O vestido que usava tinha uma mancha de sangue que ela não lembrava como havia chegado ali. Estava em um quarto que não reconhecia, com paredes cinzentas e cheiro de mofo. Ela havia caído na armadilha de um casting falso. Prometeram fama. A filmaram de roupa íntima, ela assinou papéis sem ler, e depois disso, só fragmentos. Álcool. Remédios. Homens estranhos. Ela conseguiu escapar. Ligou para o único número que ainda lembrava. O do irmão. Conrado, preciso de ajuda. Ele não perguntou. Apenas foi. A encontrou caída na calçada de um hostel, abraçada a si mesma. A colocou no carro e a levou para casa. Ela não falava. Tremia. Zuleika os esperava sentada. O rosto dela estava ausente. Já não distinguia dia da noite. Onde você estava, Kátia? Foi ao mercado? Quero aquela sopa que você faz. Conrado a segurou pelos ombros. Kátia precisa de um médico. E você também, mãe. Zuleika o olhou desconfiada. Por que você fala assim? Por que não podemos mais fingir? Zuleika se trancou no quarto. Conrado levou Kátia para o quarto dela. Ela não disse uma palavra até vê-lo fechar a porta. Então falou. Eu mereço isso. Não diga isso. Fui um lixo com Marina. Você sabe disso. Eu sei. E menti. Fui eu. Roubei o dinheiro. Também sei disso. Ela olhou, esperando um golpe. Mas ele só se sentou ao lado dela. Por que você me ajuda? Porque você é minha irmã. Mesmo que tenha falhado comigo. Mesmo que eu também tenha falhado por não ver do que você era capaz para não se sentir invisível. Ela começou a chorar. Mas era um choro diferente. Não era drama. Era derrota. Era verdade. No dia seguinte, Conrado levou Zuleika a um neurologista. O diagnóstico foi claro. Início de Alzheimer. Já não era suspeita. Era real. Ela vai começar a perder coisas.
Palavras, rotinas, lembranças. Vocês precisam se preparar. Conrado sentiu algo no peito se quebrar em silêncio. Saiu do consultório com a mãe pelo braço. Ela parecia não entender completamente, mas ele sim. Naquela noite, ele se trancou no seu escritório. Procurou o vídeo da Marina. Assistiu inteiro. Depois procurou mais. Entrevistas. Reels. Fotos. Uma onde ela sorria com outras mulheres, pintando as paredes da fundação. E no olhar dela, continuava o que mais o encantara. Essa mistura de força e ternura. De verdade sem maquiagem. De dignidade invicta. Ele discou o número dela. Não pensou. Apenas ouviu os tons da chamada. Ela não atendeu. Porque naquele exato momento, Marina estava sentada na clínica, com o envelope na mão. O resultado do exame de gravidez. Positivo. O médico lhe disse que tudo parecia normal. Que ela deveria fazer mais exames. Ela não chorou. Nem sorriu. Apenas ficou quieta. Na cabeça dela, 1000 ideias. Contar. Calar. Ir embora. Criar sozinha. Procurar Conrado. Se afastar mais. Leandro a esperava na recepção. Tudo bem? Ela mostrou o envelope. Ele leu. Depois levantou o olhar. É do Conrado? Sim. Você vai contar para ele? Não, por enquanto. Por quê? Porque não quero que ele volte por culpa. E se ele quiser voltar por amor? Já não sei mais distinguir a diferença. Leandro não insistiu. Apenas a abraçou. Em casa, Marina se trancou no quarto. Deitou-se na cama. Pensou em nomes. Pensou em como dizer à criança que o pai foi um amor que não soube ficar. Pensou em quantas vezes mais poderia recomeçar do zero antes de se esgotar completamente. Na manhã seguinte, chegou uma nova carta para a fundação. Desta vez, escrita à mão por uma menina de 11 anos. Dizia: Senhora Marina, minha mãe chora menos desde que veio aqui. Eu a vejo sorrir mais. Obrigada por arrumar minha mãe. Quando eu crescer, quero ser como você, mas sem chorar tanto. Marina fechou os olhos. Tocou sua barriga. E, pela primeira vez desde a tempestade, sentiu algo parecido com paz. Em outro ponto da cidade, Conrado saía do trabalho. Caminhava com passo firme. Havia dias pensando, lembrando, ligando pontos. Tinha perdido o pai pela indiferença, a esposa pela dúvida, a irmã pelo descuido. E agora sua mãe se desfazia em pedaços. Não podia perder mais. Pegou um táxi. Deu o endereço que tinha encontrado na internet. Raízes Vivas. Queria vê-la. Ouvi-la. Pedir perdão. Não por ela. Por ele. Porque a vida não podia continuar sem consertar o que havia quebrado. Mas, quando chegou, a viu pela janela. Marina brincava com uma menina no jardim. Vestia um robe branco manchado de tinta, cabelo preso, bochechas coradas. Ria. Como ele não a tinha visto rir há muito tempo. E naquele instante, entendeu que talvez ela já não precisasse dele. Que o mundo dela seguia sem ele. Que ela havia encontrado uma forma de ser feliz longe da sua sombra. Não tocou a campainha. Apenas a observou por um tempo. Depois, virou-se e voltou para o carro. No retrovisor, a viu desaparecer entre as árvores. Como uma flor que o vento não pôde arrancar. Como alguém que escolheu florescer depois do naufrágio. E pensou, com o coração na garganta, que o amor às vezes não basta se não chega a tempo. Porque há preços que se pagam com o esquecimento. E outros, com a certeza de que o perdão começa quando se para de fugir de si mesmo. Passaram-se 3 anos desde a última vez que Conrado viu Marina. 3 anos de inverno emocional. 3 anos em que sua vida se encheu de silêncio, culpas e rotinas mecânicas. Sua mãe já não o reconhecia pela manhã. Chamava-o de Sebastião, o nome de um primo morto, ou simplesmente moço. Kátia havia ido morar no sul após entrar em reabilitação e cortar todo o contato. E ele seguia tentando se montar com os pedaços de si mesmo que ainda não tinham enferrujado. A Fundação Raízes Vivas havia crescido. Seus vídeos agora eram compartilhados em portais de notícias. Marina havia se tornado uma voz reconhecida na defesa dos direitos das mulheres. Às vezes, Conrado a via em entrevistas. Mudada. Mais forte. Mais serena.
Em seu olhar não restava nenhum vestígio da mulher que ele havia destruído. E isso doía mais que qualquer insulto. Numa manhã, enquanto organizava uma doação para uma campanha empresarial, um de seus colegas mencionou uma fundação que trabalhava com mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Mencionaram o nome com entusiasmo. Ele não o reconheceu de imediato. Apenas sentiu uma fisgada no estômago quando disseram onde ficava. O bairro. A casa. Tudo lhe pareceu familiar demais. Não disse nada. Pegou o carro e dirigiu até lá com uma desculpa profissional na cabeça, mas com um tremor no peito que não podia disfarçar. Estacionou em frente ao portão branco e o viu. Era o mesmo lugar onde fora anos atrás, mas desta vez teve coragem de cruzar o limiar. Bateu suavemente na grade. Uma mulher jovem, voluntária, abriu para ele. Bom dia. Posso ajudar? Sou da Andrade Corp. Estamos considerando apoiar alguns projetos comunitários. Bem-vindo. Entre, por favor. Entrou. O jardim estava cheio de crianças. Algumas pintavam, outras regavam plantas. E então ele o viu. Um menino de cerca de 3 anos, de cabelo castanho claro e olhos grandes, estava sentado no chão, construindo uma torre com blocos. Parecia tanto com ele que por um instante perdeu o equilíbrio. O mesmo queixo. A mesma expressão de concentração profunda. O mesmo gesto de morder o lábio quando algo não saía como esperado. Quem é ele? Perguntou, com um nó na garganta. Tiago, respondeu a voluntária. É filho da diretora. A diretora? Marina dos Santos. A terra sob seus pés pareceu inclinar-se. Não sabia se continuava ou fugia. Olhou novamente para o menino. Ele levantou o olhar, curioso. Olhou-o por um segundo. Depois sorriu. Um sorriso puro, sem julgamento. Como se reconhecesse algo. E nesse sorriso, Conrado sentiu uma pontada tão profunda que teve que segurar-se na parede. Ela está? Agora não. Mas volta em algumas horas. Se quiser, pode esperar. Não esperou. Saiu dali sem dizer mais nada. Ligou para Leandro. O procurou na rede. Encontrou seu consultório. Ligou 3 vezes antes que ele atendesse. Sou Conrado. Silêncio do outro lado. Preciso falar com você. Por favor. Leandro aceitou. Marcou para aquela mesma tarde. Quando Conrado chegou, o ambiente cheirava incenso e livros antigos. O consultório tinha uma luz quente e uma paz que lhe pareceu dolorosa. O que você quer? Perguntou Leandro, direto. Vi o menino. Ele é meu, não é? Leandro não respondeu imediatamente. Fechou o livro que estava lendo. Olhou para ele com cautela. Sim, Tiago é seu filho. Conrado apertou as mãos. Por que você não me contou? Porque quando Marina descobriu, ela já havia escolhido viver em paz. Não queria que você pensasse que ela o teve para te prender. Não queria migalhas suas. Eu merecia saber. Ela também merecia que você acreditasse nela. A frase cravou-se como uma agulha no peito. Como ele está? Bem, está construindo um mundo novo, com tijolos que você fez ele engolir. Quero vê-lo. Por quê? Porque não quero continuar sendo o cara que fugiu. Leandro olhou para ele por um longo tempo. Depois disse: ela está na fundação todas as manhãs. Se você for, não a faça perder tempo. Conrado voltou no dia seguinte. Não como doador, não como empresário, como um homem arrependido. Desta vez, Marina estava lá. Ele a viu de longe. Ela falava com um grupo de mulheres. Ria. Movia-se com desenvoltura. Não usava maquiagem. Não precisava. Irradiava algo que antes não tinha: liberdade. Ele se aproximou. Ela o viu. E por um segundo, seu corpo se tensou. Depois respirou fundo e manteve-se firme. Olá, Conrado. Olá. Passaram-se 3 anos. Eu sei. O que você está fazendo aqui? Vi Tiago. Ela baixou o olhar. Depois olhou para ele de novo. E o que você espera agora? Não sei. Queria ver você. Saber como você está. Saber dele. Tiago está bem. Tem um pai. Chama-se Alexandre. Você disse a ele que... Ele sabe que tem um pai biológico. E sabe que há coisas que doem, mas que não devem ser odiadas. Ele engoliu em seco. Os olhos ficaram marejados.
Me perdoa. Não estou aqui para te dar redenção. Não preciso da sua pena, nem do seu dinheiro. Só queria paz. E a encontrei. Não venho cobrar nada. Então faça um favor. Não me tire o que me custou tanto construir. Quero conhecer meu filho. Não sei se você está pronto para isso. Ser pai não é dar o sobrenome. É estar. E você já não estava. Agora estou. Vamos ver quanto tempo dura. Marina se virou e foi embora. Ele não a seguiu. Mas algo havia se aberto. Naquela noite, Zuleika acordou gritando. Não sabia onde estava. Conrado correu para o quarto dela. Mamãe, sou eu. Conrado. Conrado? Sim, mamãe. Onde está seu pai? Morreu, mãe. Ela começou a chorar. Depois, no meio do choro, disse algo inesperado. Eu estraguei tudo. Ofereci dinheiro para Marina. Pedi que ela se afastasse. Não queria que misturasse nosso sangue com o dela. O quê? Eu a comprei. Ela me olhou com aqueles olhos, tão limpos, e eu me odiei. Conrado ficou parado. O que você ofereceu a ela? Dinheiro. Bastante. Para que desaparecesse. E ela aceitou? Não. Ela disse que o seu amor valia mais do que todo o meu ouro. E por isso eu a odiei ainda mais. Zuleika se abraçou e adormeceu entre soluços. Conrado saiu do quarto. Sentou-se na sala. O silêncio o envolvia como um castigo. Tudo fazia sentido agora. A traição. A confusão. O abandono. Ele tinha sido parte do crime sem perceber. Os dias passaram. Marina não respondeu às suas mensagens. Mas permitiu que Tiago conhecesse. Em encontros breves, controlados, no jardim da fundação. Tiago não o chamou de pai. Chamou-o de Conrado. Brincavam com blocos. Ele contava histórias. Ria com ele. E isso era suficiente. Conrado começou a entender que nem sempre se obtém perdão. Mas às vezes, pode-se ganhar respeito. E naquele novo espaço, onde as palavras viravam atos, onde o amor era presença e não promessa, ele começou a se reconstruir. Zuleika foi se apagando lentamente. Esquecia nomes. Confundia estações. Mas toda vez que via o neto, sorria. E em um de seus últimos dias de lucidez, disse a Marina: Eu teria te querido como filha. Embora eu tenha feito tudo errado. Marina beijou sua testa. Não disse nada. Às vezes o perdão não precisa ser pronunciado. Só vivido. E assim, enquanto os dias se sucediam, enquanto o amor se tornava hábito, enquanto as feridas aprendiam a cicatrizar sem deixar de doer, Tiago crescia. Com os olhos do pai. E o coração invencível da mãe. O céu de São Paulo estava coberto por uma névoa suave que parecia sustentar o silêncio da cidade como se fosse algo frágil. No jardim da fundação, Tiago brincava com seus blocos enquanto Marina observava da galeria, envolta em um suéter de lã grossa. Leandro se aproximou com 2 cafés nas mãos. Você percebeu? Disse, entregando um. Há anos você não passava uma manhã tão tranquila. Marina sorriu com certa nostalgia. Há anos eu não sabia o que era tranquilidade. Às vezes a vida decide nos perdoar sem pedir permissão. Ela olhou para ele e depois voltou o olhar para o filho. Não sei se ela me perdoou. Acho que só me deu uma nova chance para entender o que significa amar sem esperar que tudo dê certo. Naquele momento, o telefone de Marina vibrou. Ela checou a tela. Uma mensagem sem nome. Só dizia: me ajude. Não quero morrer. Estou na pensão da Rua Independência. Quarto 12. O mundo encolheu. Era Kátia. Ela não avisou ninguém. Subiu no carro e dirigiu com o coração na garganta. Não pensava. Só acelerava. O bairro era sujo, os prédios antigos, as ruas cheias de lixo. Subiu as escadas enferrujadas até o 2º andar. Bateu forte na porta. Nada. Bateu novamente. Mais forte. De dentro ouviu um gemido. Kátia, sou eu. Marina. A porta não estava trancada. Ela a empurrou. O quarto cheirava a vômito, sangue e perfume barato. Na cama, Kátia estava nua, tremendo, com uma garrafa quebrada no chão. Seus pulsos tinham cortes. Não profundos, mas suficientes para assustar. O que você fez? Não quero mais viver. Marina se aproximou,
cobriu-a com um cobertor, pressionou seus ferimentos e chamou a emergência. Enquanto esperavam, Kátia olhou com olhos turvos. Achei que você viria gritar comigo. Dizer que eu merecia isso. Você veio até mim quando mais precisava. Eu não podia te ignorar. Você é uma irmã melhor do que eu. As palavras saíram devagar, como se custassem a vida. Não somos irmãs, Kátia. Talvez não de sangue. Mas você é a única coisa parecida que eu tive. Marina não respondeu. Apenas apertou as mãos até os paramédicos chegarem. No hospital, Marina não ligou para Conrado. Decidiu que aquela era uma batalha entre mulheres. Mulheres feridas, mulheres salvas. Kátia foi estabilizada, medicada, internada. A psiquiatra recomendou internação supervisionada. Marina assinou os papéis sem tremer. Ao sair, o ar estava mais denso. Chovia. Chovia como naquela noite, 3 anos atrás. Mas ela já não tinha medo da chuva. Sabia que molha igualmente inocentes e culpados, e que às vezes lavar as feridas dói mais do que abri-las. Enquanto isso, Zuleika teve uma manhã de lucidez inesperada. Acordou sabendo onde estava, quem era, e pediu para visitar o túmulo do marido. Conrado a levou, sem perguntar. O cemitério estava vazio. Ela caminhou devagar, com seu casaco cinza e um buquê de lírios brancos na mão. Ajoelhou-se diante da lápide. Tocou como se fosse pele. Perdemos nosso filho por meu orgulho, sussurrou. Ele amou uma mulher corajosa. E eu a odiei por ser livre. Por não ter medo. Por não precisar da minha aprovação. Conrado a observava em silêncio. Não podia consolá-la. Apenas permitir que chorasse. Marina apareceu sem avisar. Trazia um guarda-chuva na mão. Aproximou-se sem fazer barulho. Zuleika viu e não se surpreendeu. Como se soubesse que ela viria. Nunca te pedi perdão, Marina. Nunca esperei, respondeu ela. Zuleika tremeu. Marina segurou antes que ela caísse. Se abraçaram. Não com amor, mas com aquela força que une duas mulheres que sofreram demais para continuar se odiando. Ao voltar para casa, Conrado olhou para ela. Obrigado. Não fiz por você. Eu sei. Mas mesmo assim, obrigado. Enquanto isso, Alexandre caminhava pela fundação com uma caixa nas mãos. Dentro havia documentos, títulos, certificados de propriedade. Sua empresa de transporte, construída silenciosamente nos últimos anos, estava pronta para ser transferida. Vou me aposentar, filha, disse a Marina. O campo me chama. E você já não me precisa como antes. E isso, é tudo seu. A empresa, as rotas, os caminhões, os contatos. Papai, não quero glória. Só quero que saiba que minha vida não foi um completo erro. Marina o abraçou. E naquele abraço cabia tudo que não haviam dito durante 3 décadas. Naquela noite, Conrado organizou uma reunião. Não foi em sua casa. Foi na fundação. Convidou Kátia, que havia saído do hospital com permissão especial. Convidou Zuleika, embora ela já não entendesse muito bem o que acontecia. Convidou Marina. E Leandro. E Tiago, é claro. Não houve discursos longos. Apenas olhares. Choros. Gestos. Esta família se quebrou, disse Conrado. E não há cola que conserte o que destruímos. Mas talvez possamos aprender a conviver com nossas fissuras. E fazer delas algo digno. Zuleika, sentada em sua cadeira, aplaudiu lentamente. Meu filho, o poeta disse, sorrindo com ternura infantil. Marina ficou em silêncio. Depois se levantou, caminhou até o centro da sala e falou pela primeira vez. Não me interessa que me chamem de heroína, nem de vítima, nem de redentora. Me interessa que meu filho veja que a dor não nos define, que o que fizemos com essa dor, isso sim nos define. Tiago se aproximou, segurou sua mão e olhou nos seus olhos. Mamãe? Eles são minha família? Marina acariciou sua bochecha. São quem te ama. E isso já é um começo. Kátia se aproximou, com os olhos úmidos. Posso abraçá-lo? Marina assentiu. Tiago abriu os braços e a abraçou com força. Naquele momento, naquele pequeno gesto, algo se quebrou e algo se curou ao mesmo tempo. E todos souberam que a redenção não era um ato. Era um processo. Um longo caminho de verdades que doem, que queimam.
mas que também libertam. E embora ninguém dissesse em voz alta, todos sabiam que, à sua maneira, estavam começando de novo. Mesmo que doesse. Mesmo que desse medo. Porque até as verdades que mais ardem, se ditas a tempo, salvam. O sol abria caminho com dificuldade entre as nuvens altas, como se também precisasse pedir permissão para iluminar. São Paulo tinha aquele jeito cruel e belo de fingir calma após ter quebrado tudo. No antigo jardim onde Marina havia começado a reconstruir sua história, agora erguia-se um centro de ajuda de 2 andares, com murais pintados por mulheres de várias regiões do país. No portão, pendia uma placa que dizia Raízes Vivas, Centro Nacional para Mulheres em Transição, em letras verdes que respiravam esperança. Fazia 1 ano daquela noite em que as verdades arderam e o silêncio deixou de ser a linguagem entre eles. 1 ano de mudanças. Marina tornou-se referência nacional. Sua história, longe de virar espetáculo, transformou-se em testemunho. A fundação cresceu, se replicou em outras cidades. Tornou-se rede, refúgio, farol. Mas naquela manhã, algo era diferente. Desde cedo, chegaram mulheres de todos os cantos. Algumas em cadeiras de rodas, outras com bebês pendurados no peito, muitas com cicatrizes na pele e ainda mais nos olhos. O evento era uma cerimônia. Não de celebração. De resistência. Marina estava atrás do palco, com uma pasta nas mãos. Não lia suas anotações. Apenas respirava. Tinha preparado aquele discurso durante semanas. Mas havia coisas que não podiam ser ensaiadas. Leandro se aproximou com uma garrafa de água. Você está com cara de querer fugir, brincou. Não quero fugir. Quero fazer direito. Vai fazer. Mesmo que chore. Mesmo que tremam as mãos. Porque você não está aqui para impressionar ninguém. Está aqui para dizer o que ninguém se atreve a dizer. Ela assentiu. Olhou o relógio. Faltavam 10 minutos. Na primeira fila do público, entre jornalistas, autoridades, ativistas e voluntárias, estavam sentados Conrado e Tiago. O menino agora tinha 4 anos. Estava inquieto, com um buquê de flores silvestres que ele mesmo havia colhido no jardim. Conrado olhava para ele como quem olha para o futuro. Usava terno, mas sem gravata. Porque já não precisava parecer perfeito. Só estar presente. Marina subiu ao palco. O silêncio caiu como uma onda. Só se ouvia o vento agitando as bandeiras. Obrigada por estarem aqui, disse. Não por mim, por todas nós. Ela respirou fundo. Este lugar começou com uma ferida. Eu não queria salvar o mundo. Só precisava sobreviver a mim mesma. Fui apontada. Fui expulsa. Fui desprezada por ser pobre, por ser mulher, por ser filha de um homem que não se encaixava nos moldes sociais. E também fui julgada por amar demais. Por não calar. Por querer que o amor não doesse. Os olhos de muitas se encheram de lágrimas. Mas aprendi que há dores que não se superam. Se integram. Que há traições que não se esquecem. Se transformam. E que há pessoas que não voltam, mas deixam ensinamentos que sim. Ela fez uma pausa. As câmeras focavam nela. O vento brincava com seu cabelo. Às vezes, perder tudo é o único caminho para se encontrar. Eu perdi a família que achava ter perdido o amor. Perdi o lar. Mas no meio daquela ruína, encontrei algo melhor. Minha voz. Da primeira fila, Tiago aplaudia com entusiasmo. Conrado observava com uma mistura de orgulho e nostalgia. Por isso hoje não venho agradecer os aplausos. Venho pedir que não parem de falar. Que não parem de olhar para quem ainda está escondida. Porque cada vez que uma mulher conta sua história, outra encontra as palavras para começar a sua. Ao terminar, todo o público se levantou. Os aplausos não cessavam. Marina desceu do palco com os olhos úmidos, mas sem desmoronar. Leandro a abraçou forte. Você não disse uma palavra do que tinha escrito, disse ele. É que já não precisava mais. Tiago correu até ela e a abraçou pela cintura. Marina o levantou nos braços. Ele lhe ofereceu o buquê. São para você, mamãe. Obrigada, amor. Então, sem pedir permissão, Tiago se voltou para Conrado. Caminhou até ele com decisão e entregou uma flor solta, pequena, branca. Esta é para você, papai. Conrado não soube o que dizer. Pegou a flor com mãos trêmulas. Não precisava de mais nada. Marina observou a cena do fundo.
Por um segundo, sentiu que o ciclo havia se fechado, que as feridas já não ditavam sua vida, que os ressentimentos não ocupavam mais espaço do que o necessário. Conrado se aproximou com a criança pela mão. Está lindo, tudo isso, disse ele. Obrigada por vir. Eu não podia deixar de vir. Silêncio breve. Não desconfortável. Apenas real. Se alguma vez houver outra chance, disse ele, baixando o olhar, farei com que desta vez realmente valha a pena. Marina demorou a responder. Depois, suavemente, disse: às vezes, as segundas chances não são para voltar, mas para curar. Conrado sorriu. Não como antes. Não com aquela confiança de quem acredita que tudo pode ser consertado. Sorriu com humildade. Com a consciência de que, às vezes, o amor verdadeiro não termina em abraço. Termina em respeito. Leandro os observava de longe. Kátia também estava presente, sentada junto a um grupo de mulheres do centro, com um caderno na mão. Desenhava. Não falava muito, mas tinha voltado a pintar. Isso já era um milagre. Alexandre não compareceu. Morava no campo, cultivando laranjas e lendo romances policiais. Mas havia enviado uma carta. Querida Marina, o jardim que você plantou cresceu mais forte do que qualquer raiz que eu possa ter plantado. Eu falhei antes de você aprender a andar. Mas hoje caminho com a certeza de que fizemos algo certo. Porque você floresceu. Com amor. Seu pai. Marina leu a carta em particular. Guardou-a em sua bolsa e não disse nada. Naquela noite, quando todos foram embora, ficou sozinha no centro. Olhava o jardim pela janela. As luzes do pátio projetavam sombras longas. As crianças haviam desenhado nas paredes. Animais, estrelas, famílias. Ela pegou uma folha em branco. Escreveu uma frase no centro, sem pensar muito. Depois, colou na entrada da sala principal. Aqui não se exige perfeição. Apenas coragem para voltar. Depois, apagou as luzes. Saiu para o exterior. E enquanto a brisa acariciava seu rosto, finalmente compreendeu o que tanto buscava. Não se tratava de voltar ao que foi, nem de consertar o que quebrou. Tratava-se de honrar o que ficou de pé e aprender a viver com o que não voltou. A tela escurece. E a voz de Marina, em off, sussurra. Às vezes, perder tudo é o único caminho para se encontrar. Que final emocionante! Fico feliz que você tenha chegado até aqui. Esse tipo de história mostra a capacidade do ser humano de superar adversidades e encontrar força para seguir adiante, apesar das circunstâncias mais difíceis. E para você, o que achou dessa história? Conte para nós nos comentários. O que faria em uma situação semelhante? Gostaríamos de saber de qual cidade você está nos assistindo. Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos muito ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.